Olá, tudo bem? Como é que você está, meu querido desorientando? O professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama aqui e deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Qual é a única forma de garantir que o seu trabalho não terá plágio? Seu TCC, artigo, monografia, dissertação, tese, projeto de pesquisa? Fazendo suas citações corretamente. E se esse é o seu problema, como fazer as citações em uma produção científica? Vem comigo porque esse vídeo foi feito pensando em você. E de cara eu vou te dizer, já vou te mandar a real de maneira prática, objetiva e direta. Só existem dois tipos de citações em trabalhos científicos e acadêmicos, em produções científicas e acadêmicas. Citação direta, quando você copia exatamente a ideia do outro autor, você copia e cola no seu trabalho sem alterar. E citações indiretas, quando você lê, interpreta e reescreve algum conteúdo. Dito isso, você pode se perguntar, mas professor, então por que existem tantas regrinhas, por que existem tantas formas de citar? E eu te respondo, porque existem várias fontes referenciais. Você pode fazer citações de livros, de outras produções científicas, como artigos, monografias, dissertações. Você pode fazer citação de conteúdo da internet, você pode fazer citação de leis, documentos oficiais de empresas, da Bíblia, no curso de teologia, por exemplo. Então, existem inúmeras fontes referenciais, mas só existem dois tipos de citações. Direta, quando você copia e cola, indireta, quando você lê, interpreta e reescreve. E eu vou te mostrar aqui como colocar isso no seu trabalho de maneira super simples e direcionada a partir de agora. E através da nossa mágica da edição, você vai ler o mesmo conteúdo que eu estou lendo aqui. Primeiro modelo, primeiro exemplo para você, citação direta curta. Aquela que você copia e cola e tem até 3 linhas dentro do corpo do seu texto. Não interessa quantas linhas são lá no trabalho original. Ela tem que ter até 3 linhas no corpo do seu texto. A gente classifica como uma citação direta curta, tá? E aí você vai ver esse texto aí que eu estou lendo aqui também. Ao defender a ideia do espaço como um conjunto, abre aspas, o que tiver dentro da aspas é a citação. É o texto que eu trouxe do autor para o meu trabalho. Conjunto indissociável de sistema de objetos e de ações, Milton Santos, e eu só coloquei Milton porque eu tinha mais de um Santos nesse trabalho, você poderia usar só Santos, tá? Santos, abre parêntese, 2006, página 12. Último nome do autor, ano da obra, página. Sempre que a citação for direta, tem que ter esses 3 itens, último nome do autor, ano e página. Nos apresenta a imagem dos territórios como híbridos constituídos. Aí eu já estou escrevendo outro texto. Mas a citação é o que está entre aspas e sempre que for uma citação direta curta, você vai colocar último nome do autor, ano e página. Tá? É preciso colocar a página. Citação direta longa com mais de 3 linhas aí no seu conteúdo. Ao invés de aparecer entre aspas, ela vai aparecer recuada e com uma fonte menor no seu texto. Digamos que você está usando uma fonte 12, ela vai aparecer em fonte 10 e com um recuo, do jeitinho que o nosso editor está colocando aí na sua tela. E o exemplo é, assim, na ótica de Morato e Silva, que são os autores citados, a distinção entre a proteção conferida pela assistência e a proteção garantida pela previdência é recuo o texto, tá? Tem esses colchetes aí com 3 pontinhos, porque tinha um texto anterior, mas não interessava para fazer a citação. Você faz a citação, abre o parêntese, olha o que aparece lá no final. Morato e Silva, os últimos nomes dos 2 autores citados, né? Eles escreveram essa obra ou esse trabalho, enfim, que foi usado como referência. Ano da obra e de novo P114, ou seja, a página. Quando está entre parênteses no final da frase, Morato e Silva tem que aparecer em letras maiúsculas, tá? Que são os autores. Beleza, Milton? Isso é para a citação direta. E nas citações indiretas? Aquelas em que eu leio, interpreto e reescrevo. Aliás, Hamilton, tem alguma técnica para eu reescrever de maneira mais fácil? Quem sabe trocar uma palavrinha, colocar um sinônimo? Não faça isso, pelo amor de Deus. Hoje no nosso treinamento online existe uma inteligência artificial que já faz esse trabalho para o aluno, criando textos inéditos e sem plágio, ou seja, transformando citações diretas em indiretas, mas isso é uma ferramenta de inteligência artificial que tem no nosso treinamento. Se você não está no treinamento, o que você vai fazer? Ler, entender e reescrever como se você estivesse explicando para alguém. Nada de trocar palavrinha, nada de colocar sinônimo, isso fica horrível e isso sim configura plágio. Tá? Vamos ao exemplo então para ver uma citação indireta? Tá aí ó, na sua tela porque o editor magicamente colocou. Cabe destacar aqui o conceito de mudança, ainda com mais força no período pós-moderno. Torna-se um imperativo do sistema capitalista. Aí vem a citação. O que está marcadinho aí a partir de agora é a citação. Tá? A racionalização que justifica ideologicamente a manutenção contínua de processos de mudança pode ser encontrada na própria ideia do processo como caminho compulsório. Abre parêntese, Sack, último nome do autor. Esse autor aqui é o Robert David Sack.
Isso aqui eu tirei da minha dissertação. Saque, 1986. Apenas último nome do autor e ano, não há necessidade de página em citações indiretas. Hamilton, e se eu quisesse citar o meu autor não nesse parêntese lá no final, mas dentro do corpo do meu texto? Próximo exemplo para você. Tá aí, ó. Tal perspectiva se aproxima dos conceitos apresentados por Rafestan, 1993. Nome do autor, aqui ele não precisa estar em letra maiúscula, porque ele não está no parênteses no final da frase, ele está dentro do corpo do texto. Rafestan, 1993, ano da obra, e a ideia do autor, claro, interpretada e reescrita por quem escreveu o texto, que nesse caso fui eu que escrevi esse texto. E digamos que eu queira citar um autor que está num trabalho, mas que foi citado por outro autor, Hamilton. Calma, vamos deixar isso mais claro. Você leu um artigo que eu escrevi e no meu artigo eu citei Silva, e você quer citar esse conteúdo do Silva, mas você leu o meu artigo. Vamos entender como é que a gente faz isso? A gente usa uma expressãozinha chamada apud, uma palavrinha, apud, que significa lido em. E aí vai ficar desse jeito que vai aparecer na tela aí para você, ó. Segundo Silva, que é o autor original, 2000, como a citação é indireta, eu sempre recomendo, vai usar apud, sempre faça citações indiretas, ok? Segundo Silva, 2000, último nome do autor e ano, apud Quintela, ou seja, lido em Quintela, lido no artigo que o Quintela escreveu, Moá, em 2010. Planejamento estratégico é um conjunto de análises e ações que buscam melhor compatibilizar. Qual é o único cuidado que você tem que ter, que você precisa ter com o apud? Não exagerar, porque um texto com muito apud não é muito bem visto pelos seus orientadores ou avaliadores dos trabalhos. Gostou desse conteúdo? Deixa seu like, se inscreve e certamente onde você estiver assistindo esse vídeo vai ter um link aí para você conhecer o treinamento online do TCC Sem Drama, onde eu não só posso te entregar todo o meu conteúdo, como te acompanhar passo a passo na produção do seu trabalho com uma orientação que realmente funciona, além de te disponibilizar hoje a nossa inteligência artificial. Quer conhecer mais? Clica aí no link, eu te espero aqui do lado dos aprovados e até os nossos próximos vídeos. Abraço!